Pai, nós te agradecemos por esse dia e buscamos em Ti, Senhor, todas as nossas forças e buscamos em Ti toda a nossa segurança e declaramos que o Senhor é a nossa muralha, a nossa fortaleza, nosso Deus forte, a quem confiamos e não há outro, Senhor, além de Ti, não há outro além de Jesus, que é a nossa fortaleza. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos proteja e saímos e renunciamos às outras fortalezas. Nós, Pai, estamos aqui renunciando a todas essas fortificações aonde entramos como uma substituição da fortaleza que é o Senhor. Por isso nós quebramos esses muros, saímos em nome de Jesus e ensina-nos, Senhor, a andar em arrependimento e em temor constantemente pela tua presença e pela tua palavra, que o Senhor traga em nós todo esse espírito de temor, para que caminhamos, meu Pai, de uma maneira íntegra, firme, sincera diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Shalom, meu povo, então, aqueles que estão chegando, nós estamos trabalhando a respeito agora de uma nova fortaleza, e a palavra é bem interessante, né, que a Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza, ou seja, aonde nós refugiamos, aonde temos segurança, aonde temos a proteção. Então, todas as vezes que há uma outra proteção, além de Jesus Cristo, você então está dentro de uma outra fortaleza. E o que nós estamos trabalhando aqui são essas fortalezas espirituais, aonde muitas vezes nos refugiamos ou esperamos ou é, 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 buscamos força ou buscamos todos os outros tipos de suprimento espiritual. Estamos falando agora das fortalezas da religião. Semana passada nós falamos das fortalezas da idolatria e falamos então muito da obra do romanismo, porém agora chegou a nossa vez, né, que é a obra da fortaleza da religião, que é essas manifestações de Beuzebu, do unicórnio e todos os seus valentes que se manifestam dentro da igreja, eu estou dizendo agora propriamente da igreja evangélica, né? Nós, como os protestantes, que carregamos e entramos muitas vezes dentro dessas fortalezas, fazendo dessas fortalezas uma base de vida, aonde nós nos assemelhamos o que Jesus dizia dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, que eram pessoas que conheciam a palavra, lidavam com a palavra, mas não deixava que a palavra transformasse o coração. Aqui é um dos fundamentos básicos da fortaleza da religião. É quando nós lidamos com algo, mas nós não deixamos ser modificado por isso que lidamos. É como ser representante de uma marca e consumir a concorrente, né? É mais ou menos isso. Ou seja, nós lidamos com a palavra do Senhor, nós estamos ensinando a palavra do Senhor, porém não estamos sendo transformados por essa palavra que tanto dizemos que é boa e agradável. Nós falamos tanto de Jesus, porém esse Jesus ele não tem total autoridade sobre a minha vida. Isso é religião. Amém? Falamos ontem algumas questões e hoje nós vamos continuar aqui. Um outro fundamento, um outro fundamento aqui para essa obra do, da fortaleza da religião, e eu vou até, tinha esquecido ontem, né, a gente tem que dar crédito a quem tem crédito, essa pontuação dessa fortaleza, ela foi feita pelo apóstolo Hudson, que é do Conselho Apostólico. Então, aí, todo esse pontuar dessa fortaleza é uma questão que ele redigiu. Então, quero deixar aqui os créditos, né, disso daqui. Então, esse é do apóstolo Hudson Medeiros, amém? Vamos lá. É a obra do tradicionalismo. O que seria isso? Quando a palavra de Deus tem menos valor do que certas tradições.
O que mais Jesus falava com os fariseus? Quando nós falamos da religião, nós vamos logo pensar no farisaísmo. Por quê? Porque o farisaísmo, eles eram as pessoas que tinham autonomia, e os doutores da lei, os que tinham autonomia e autoridade de manusear a palavra do Senhor e ensinar o povo. Mas se nós olharmos é, para, para Mateus 23, interessante aqui, Mateus 23, Mateus 23, 1 diz assim: Então falou Jesus à multidão e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois é largo. Aí ele começa a falar de todas as obras, né? Do que eles gostam. Então, quando nós olhamos para essa etapa do tradicionalismo, é algo muito comum no nosso meio. Não é tradicional de não crer nos dons do Espírito Santo. Tradicionalismo é de redigir tradições. Nós somos muito bom em redigir tradições e essas tradições superarem a palavra de Deus. Irmãos, eu já estou, eu vou dizer, cansado de ver algo, ou seja, já estou, já estou farto, né, de ver sempre, às vezes, alguns ensinos e pessoas dizem, apóstolo, eu sei que isso está na Bíblia, porém, a minha igreja não pode falar disso. Fala, peraí, não, eu sei que isso é bíblico, porém a gente não pode fazer isso. Não, eu sei o que eu estou fazendo é errado. A Bíblia não, mas a igreja é assim. Então, todas as vezes, irmãos, que nós falamos assim, eu sei que a Bíblia está certa, porém, eu tenho que seguir o que a igreja pede, é uma tradição. Peraí, a Bíblia tem menos valor do que os princípios da igreja? A Bíblia tem menos valor do que o que a igreja está dizendo, ou os conceitos eclesiásticos. Isso é o farisaísmo. Quando o Senhor diz, olha, vocês deixam de cumprir a palavra de Deus para cumprir as tradições dos anciões. Não é isso que ele falava? Peraí, ô Senhor Jesus, por que você aqui desobedece às tradições quando você come sem lavar a mão? E aí Jesus dizia, por que vocês desobedecem Deus? Então, essa obra aqui, irmãos, no nosso meio é muito comum. O que a igreja está dizendo? O que é a doutrina da igreja? Então, peraí, todas as vezes que a doutrina da igreja for contra a doutrina da palavra, se tornou uma tradição. Todas as vezes que a doutrina da igreja é mais do que a palavra de Deus, é uma tradição. Ou seja, pegamos isso agora como um conceito e uma tradição e aplicamos, e ela se torna maior do que a palavra do Senhor. Fez isso, você já entrou na fortaleza da religião. Você já não está mais deixando a palavra de Deus moldar o seu coração e não está mais deixando a palavra de Deus entrar dentro de ti, trazendo toda a renovação. Agora você viverá pelos conceitos dos homens. E lembre-se, tanto a religião quanto a idolatria, a sua base é o humanismo. Os conceitos dos homens acima dos conceitos de Deus. Amém? Próximo passo, ou próximo princípio, o próximo fundamento desse conceito, dessa fortaleza da religião. Ter a vontade de ter o ministério visto e reconhecido. Meu irmão, como nós estamos vendo isso nessa temporada? Ninguém reconhece o meu ministério. Não é isso?
Os pastores, vou colocar aqui, os membros depois dos pastores, né? Os membros que chegam, pastor, é porque ninguém reconhece o meu ministério. Irmão, vou dizer uma coisa que o José disse. Lugar de reconhecer alguma coisa é o IML. Ali a gente faz reconhecimento. Você quer ser reconhecido, vai para o IML, que ali você vai ser reconhecido, identificado. Porque em Cristo, meu irmão, a gente tem que parar com essa vontade obsessiva de reconhecimento e visualização. Nós estamos em uma onda aonde estamos sempre em busca do reconhecimento perdido. Até o nome de um filme, né? Em busca do reconhecimento perdido. Então, irmão, a gente está sempre em busca de sermos vistos. Essa é uma ânsia dessa geração. Essa é uma ânsia, ou seja, essa vontade de expansão. Agora eu jogo para a igreja. Mas quantas igrejas começaram bem, mas pela ânsia de ser visto, pela ânsia de crescimento, pela ânsia de expansão, pela ânsia de crescer as suas placas, as suas fronteiras, passam de não ser mais orgânico para ser artificial. Passa a aplicar técnicas de crescimento, aplicar técnicas e métodos de crescimento, fazendo com que aquilo que é natural se torne artificial. Aquilo que é natural, que é um crescimento, se torna agora uma aplicação de uma institucional, de uma instituição, ou seja, institucionalizamos a igreja por causa das nossas metodologias de crescimento. Cuidado, irmãos, pela ânsia de muitas vezes crescer. Mas apóstolo, nós temos que frutificar, sim, querido, nós temos que frutificar, mas a nossa primeira frutificação começa em Jerusalém, como diz o Senhor. Primeiro, seja testemunho em Jerusalém, depois Samaria, ou seja, vai crescendo, né? Até chegar aos confins da terra. O duro que a gente já quer chegar nos confins da terra, sem primeiro frutificar na igreja local. Como eu vejo isso? Pessoas que querem expandir ministério sem começar na igreja local, sem ser servo na igreja local, sem servir o Senhor na igreja local. Não, mas eu já quero ser ultra, mega, super power. Às vezes eu já encontrei muito desses casos de pessoas que criaram metodologias ou visões de igreja mirabolantes e aquela coisa toda, e eu falo, começa na igreja local, começa na tua cidade. Não, que eu já tenho que espalhar isso aqui para as nações, porque é algo extraordinário, mas não funcionou nem na sua casa. Não, mas eu já, meu irmão daqui, e aí a gente entra naquele desespero. Esse é um outro fundamento da obra da religião. A vontade de ser visto e de ser grande. Amém? Cuidado com isso. Porque aí você vai ser movido a entrar nos ciclos do modismo desse tempo. E tudo que um fizer, o outro vai fazer também. Eu já fiquei sabendo de casos de pastores que mandavam irmãos na outra igreja que estava crescendo para poder ver o que ele estava fazendo para copiar também. Eu já fiquei, irmão. Não, ó, você vai lá, assiste o culto lá, vê o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo lá, para a gente fazer aqui também. Porque só ele que está crescendo. Por que nós não vai crescer também? A igreja lá estava bombando. Aí depois bombou mesmo. Explodiu tudo. Próximo. Os fundamentos denominacionais, as doutrinas de homem, as normas e leis humanas, espírito que constrói os bezerros de ouro, com os valores recolhidos do povo. Então, o que seria isso? Os pastores que fazem negócio com a obra da cruz, em benefício próprio, a troca do evangelho falso pelo espírito religioso. Então, irmãos, preste atenção. Quem forneceu material para o bezerro de ouro? Foi o povo. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver os fundamentos das denominações. Deixa eu tentar explicar melhor.
o que seria os fundamentos das denominações? Só existe uma denominação porque tem um povo. Às vezes eu escuto as pessoas falar assim: apóstolo, a denominação, tudo bem, mas você construiu tijolos para isso. Quando nós começamos a falar das denominações, vou colocar aqui às vezes, né, que eu vejo irmãos falando, né, não estou dizendo, às vezes, querido, realmente a gente vai ouvir isso acerca das denominações, não está errado, né, a denominação está errada, ou alguma coisa, começou certo, mas depois se desviou do caminho. Mas uma das coisas que eu percebo é que esses líderes autoritários, eles vão precisar de pessoas que trabalhem para isso. Ou seja, as pessoas que forneçam os materiais para que essas grandes ideias mirabolantes ou essas leis e normas humanas se estabeleçam. Então, para que haja esse absurdo, tem que ter povo. Eu volto para aquilo que eu falei ontem. Só existe só existe políticos corruptos porque tem um povo corrupto. Só existe político que compra porque tem um povo que se vende. É claro, então só existe essa obra da religiosidade ou das denominações que estão fazendo coisas porque tem um povo que fornece material. Esse suprimento de material é o ouro que sai do povo para fornecer para as religiões. Amém? E aquilo que nós estamos falando, o comércio que é feito com a obra da cruz. Amém, queridos? Um outro ponto, pastores ou líderes que fazem as alianças denominacionais nas suas obras e nos seus andares. Quando nós, líderes, nos corrompemos os princípios da fé para expansão do ministério. Esse é um outro fundamento. Um outro ponto aqui, quando nós temos uma igreja sem revelação de Jesus, esse para mim é um dos maiores fundamentos da obra da religião. Ter uma igreja sem revelação da pessoa de Jesus. Quando caminhamos sem revelação, quando caminhamos sem a revelação da palavra, quando nós vemos que realmente o que é ministrado é raso, sem revelação, como como isso me dói quando a gente entra para ver dos púlpitos que só sai coisas nada a ver. Né? Vamos lá, Jesus chorou. É porque saiu lágrima. Pronto. Né? Irmãos, não tem nenhuma revelação acerca da palavra. Mas espera aí. Olha o que diz lá em Apocalipse. Vai lá, querido, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Peraí, meu irmão. Esse é o contexto da última igreja. Aonde estava Jesus? Do lado de fora da igreja. E quem estava do lado de dentro da igreja? Porque a igreja sempre vai ter um marido. Quem que estava do lado de dentro? Beuzebu, bezerro de ouro. Então, quando nós não temos uma viva revelação contínua dos fundamentos da palavra de Deus, é porque Jesus já saiu e agora está
os bezerros de ouro lá dentro. E a gente começa a pregar visão da igreja, visão de crescimento somente, só visão, visão, e não mais revelação da palavra do Senhor. Próximo, termos a semente contaminada do evangelho ser fundamentado na capacidade teológica e nos ensinos da sabedoria humana. Esse é um outro ponto. Não sou contra a teologia, queridos. De jeito nenhum, sou formado. Mas se toda a minha base, é, diversas vezes me colocam em grupos, né? Em grupos de teólogos. E aí, sempre, eu não sei se é porque já tipo assim, sabe a minha linha de pensamento, batalha espiritual, essas coisas. Aí, apóstolo, ó, vou te colocar num grupo aqui. Aí coloca. Aí chove de pergunta, no sentido de críticas, porque é tudo teólogos, né? E aí começa aquelas discussão, e vai, vem. E uma das coisas que eu sempre penso é o seguinte: a gente vai jogando, tá? Mas isso daqui a Bíblia diz, isso daqui a Bíblia diz, isso daqui a Bíblia diz, isso daqui a Bíblia diz. E aí o povo começa com argumentação. Não, é porque eu não concordo, mas tá, mas me dá um texto bíblico. Aí dá um texto bíblico. Aí a gente coloca 15, né? 10 textos, 5 textos, mas a Bíblia está dizendo isso aqui, a Bíblia está dizendo isso aqui, a Bíblia está dizendo isso aqui, daquilo. Não, mas eu não concordo. Mas não, por que você não concorda? Não, porque eu não concordo. Porque o autor fulano de tal, o escritor Beltrano de... Não quero saber do escritor Beltrano de tal, quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, quando a gente começa a pautar todas as nossas revelações só no que os outros pregam, meu irmão, você já está fadado a andar com bezerro de ouro. Pode ser o que for. Às vezes eu falo isso aí para os irmãos. Irmão, quando eu vejo as pessoas pegam as nossas mensagens, eu nem falei isso, rapaz, um monte de galera pega a nossa mensagem e prega. Amém, né? Que legal. Pega. Porém, irmão, se você andar na minha revelação, você já está no bezerro de ouro. Você não tem que andar na minha revelação, você tem que andar na sua revelação. Você pode comer daquilo que é jogado, você pode pegar daquilo que é jogado aqui, mas, querido, se você dentro disso não tiver a tua revelação, você se tornou também um religioso. Não é pegar a revelação dos outros, porque o que eu mais vejo dentro desse cunho teológico é aquilo que nós pegamos de quem? Eu tenho estudado com algumas pessoas a respeito disso. Nós temos muita referência de Agostinho, Tomás de Aquino, Clemente, de muitas outras pessoas que são considerados os pais da igreja, mas que, na verdade, colocaram a igreja dentro dos pensamentos filosóficos gregos, fazendo com que toda a revelação vida da palavra saísse. E aí a gente passa agora a andar segundo os fundamentos e teorias de pessoas sem analisar. Exemplo, quantas vezes você já ouviu, você é arminiano ou calvinista? Sou de Jesus, meu irmão. Entendeu? Não, é que você é arminiano ou calvinista? Você crê no livre-arbítrio ou você crê na predestinação? Eu creio nos dois. Né? Você é pré, pós, tribulacionista, mid ou amilenista? Tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz que um povo vai no começo, o outro vai no meio e o outro vai no fim. E eu só não sou milenista porque eu creio que tem milênio. Então, irmãos, quem disse que tem que ter uma base? Quem disse que tem que... Irmão, a palavra do Senhor está lá escrito. E aquilo que ela está escrito é o que nós temos que... Não, mas é o fulano de tal disse. Não, o fulano de tal disse. O fulano de tal, mas o que a Bíblia disse? Eu não estou descredibilizando autores, mas eu estou dizendo que nós perdemos a nossa capacidade de ter revelação própria e passamos a andar pelas revelações alheias. E por isso nós vemos um monte de crente que não conhece Jesus.
Porque, olha, tá bom, o apóstolo Pedro disse disso daqui. Amém? Agora eu vou ler a Bíblia aqui e vou buscar esse espírito de entendimento. Por que que ele entendeu isso? É isso que é o nosso comportamento. Por que que o pastor fulano de tal entendeu isso? Espera aí, deixa eu ler a Bíblia aqui para entender o que ele está entendendo. Ah, tá, eu entendi, porque a Bíblia diz isso, 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 isso. Agora eu entendi o que ele está dizendo. Não é não, é porque o apóstolo Éder falou, é porque o apóstolo de tal falou, é porque o fulano de tal disse. Não, não é, o fulano de tal disse, está dizido, né? Não, irmão, não é assim. Nós temos que entender que a nossa busca pelo entendimento da palavra, porque a palavra que é só colocada na minha alma vai trazer conhecimento só. Mas quando ele é aplicado no meu espírito, traz transformação de vida. Por isso nós vamos ver o evangelho que não transforma mais. Nós estamos vivendo num evangelho que não transforma mais. Nossa, apóstolo, você está dizendo que a palavra de Deus não transforma? Não, a palavra de Deus não. O evangelho que estamos vivendo. A palavra de Deus sempre transformará, mas esse evangelho, essa cultura evangélica que estamos vivendo não transforma mais. Por quê? Porque ela está pautada em cima do conhecimento que alguém teve de alguém, e não que eu peguei esses fundamentos de alguém, porém agora eu tenho meu entendimento, a minha revelação acerca de fatos, a minha revelação acerca das doutrinas bíblicas, acerca dos assuntos espirituais. Amém? Amém. Vou tentar fazer isso daí. Vamos lá. Próximo. Permitir que líderes despreparados fossem colocados sobre nós, sem a vida de Deus, não são idôneos, que esgotam o povo, oprimindo o povo, semeando sonhos fantasiosos que não saíram do coração de Deus, que não se realizam e trazem frustração, e por não ensinar o rebanho que o Senhor é o provedor, mantenedor, fundamento, que os fundamentos deles, esses homens, não é Deus. Irmãos, uma outra coisa aqui, que eu estou agora violentamente confrontando. Eu creio que não é do conhecimento, eu creio que não é o culto, né? O pastor Anderson Silva soltou um monte de coisa no ventilador. Eu creio que a maioria de vocês viram. Mas que soltou, meu irmão, mas que contou coisa. Como diz, meu filho falou coisa, como diz o José, né? E ele começou a denunciar muitos e muitos líderes. Eu volto para esse ponto. Permitir que líderes despreparados fossem colocados sobre o povo. Desde a semana passada, eu vi isso na sexta-feira, sexta para sábado, que ele fez ele soltou um vídeo de quase 3 horas, falando horrores. Não estou dizendo que ele está certo, não estou dizendo que isso foi correto, eu estou dizendo de fatos. E já faz uma semana que eu tenho falado com a minha esposa, estou dizendo agora da igreja local. E hoje eu comecei, eu estou começando a formular algumas coisas. Irmãos, o que eu venho tratando e conversando como líder, eu e minha esposa, liderando uma igreja local, eu comecei a falar, Lu, nós precisamos ver quem estamos ungindo e quem ungimos já. Eu tenho vasculhado o conteúdo que esses nossos líderes têm postado, conteúdo que eles estão comendo, porque eu entendi, queridos, que quando nós falamos, ó, aqui tem um pastor, aqui tem um líder, eles representam Cristo e não só uma igreja. E eu, como um líder, e às vezes alguns irmãos ficam até estranhados comigo quando eu chego e falo assim: olha, eu estou desligando alguém da minha cobertura, ou eu estou simplesmente
porque eu já não concordo mais com o que está sendo falado. Não concordo. E eu não vou ficar como representante desses argumentos. Eu não concordo com isso. E eu não vou avalizar isso de jeito nenhum. Então, como, querido, nós, líderes agora, estamos permitindo que outros líderes falem abobrinha? E deixa eu dizer uma coisa, a repercussão que isso vai trazer no corpo de Cristo daqui para frente, isso que foi falado, vai trazer uma repercussão violenta no corpo de Cristo de uma maneira negativa. Porque agora todos os pastores e todas as igrejas entraram no pacote. Se viu, todas agora são sem vergonha e todos os pastores são safados. E todas as igrejas não prestam. Isso é um prato cheio para o ateísmo dessa geração. Agora preste atenção aqui, irmãos. Uma das coisas que eu comecei a fazer, e eu vou continuar de uma forma muito violenta, é quem estamos avalizando? O que está sendo pregado? Eu vou falar aqui uma coisa que o apóstolo Paulo de Tarso, não o apóstolo Paulo de Tarso da Bíblia, mas o apóstolo Paulo de Tarso do século XXI, o apóstolo Paulo do Conselho Apostólico. Um dia ele falou uma coisa para mim que eu achei isso interessante, interessantíssimo. Ele falou, apóstolo, a gente estava no Oviro do Ipiranga fazendo a questão do Ovira, né? Eu creio que alguém já ouviu falar. E a gente estava de uma cidade para outra, ele falou assim, nós precisamos de novo ter conferências proféticas. Na minha cabeça, eu pensei, a gente já tem, né, um monte de conferências proféticas. Irmão, é reteté para todo lado, mas tem esse negócio, profetizando, cuspindo fogo. Ele falou, a gente precisa de novo ter conferências proféticas. Ou seja, quem está conferindo as visões proféticas dessa geração? Quem está conferindo as visões apostólicas dessa geração? Não há ninguém que confere. Por quê? Porque profético é Deus falou comigo, e meu irmão, você não tem nada a ver, Deus falou comigo. Então, se Deus falou comigo, é verdade. Quem disse que foi Deus que falou com você? Ou você esqueceu que existe um tal de espírito de engano que entrou na boca dos profetas todinho de uma geração e falou mentira? Irmãos, nós não temos mais quem confere as nossas palavras. Eu fui pastor batista e eu fazia parte da Orniban, Ordem de Ministros Batistas Nacional. Sabe como que era antigamente? Era o seguinte, vinha uma comissão de 4 pastores. Eu pastoreava já 2 anos uma igreja, abri uma igreja e pastoreava. E o dia que passei da fase de probatório, agora eu ia para ser ordenado pastor pela convenção ou não. Então, sabe o que eles faziam? Veio, acho que 4 pastores. Desses 4 pastores, um sentou com a minha esposa, 3 pastores. Um sentou com a minha esposa, um sentou comigo e um sentou com a igreja. Eu pastoreava 2 anos. E o que sentou comigo, meu irmão, é só pergunta teológica. Me responda isso, me responda aquilo, me responda isso, me responda. E ver se eu tinha base e fundamento da pessoa de Jesus. Eu vou pá, 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 pá. Outro sentou com a minha esposa. Quem é esse homem? Você concorda com o pastorado dele? E outro sentou com a igreja. E aí, quem é esse cara? Tipo assim, você concorda com isso? Depois dessa conferência, não, beleza, você pode ser pastor. Ou seja, meu irmão, não é qualquer coisa. Antigamente, no que nós chamamos de tradicionalismo, havia conferência e conferências acerca de quem subia no púlpito. E quando alguém que estava no púlpito falava minhoca, juntava-se uma comissão
Ia lá na igreja do fulano e estava dizendo, meu irmão, peraí, o que você está falando aqui? Vamos para a Bíblia, o que você está falando? Aí a gente falou, não, isso daqui é tudo tradição, esse povo que não entende do profético, não entende do apostólico. Beleza, fomos para apostólico e profético. Agora, cada um sobe no púlpito e fala a minhoca que quiser, a asneira que quiser, porque é profético, Deus falou comigo. Quem está conferindo isso? Quem está conferindo essas visões? Quem está conferindo essas doutrinas? Quem está conferindo essas coisas? Não tem mais conferência. Não sujeitamos as nossas visões a outras pessoas maduras. Não sujeitamos as nossas especulações gospels a outros líderes maduros. Porque, exatamente, pastora Helder, né? Porque nós não podemos julgar. Quem disse, meu irmão? Quem disse que nós não podemos? Se a Bíblia diz que se o irmão pecar, nós corrigimos, e se ele não ouvir, nós entramos com outros como testemunha para que haja como diz, para que haja uma libertação desse irmão. Nós precisamos, nós precisamos ter conferências novamente. Nós precisamos que pessoas maduras, concílios, eu já falei isso em lugares, hoje eu faço parte de um conselho. Hoje eu faço parte de um conselho apostólico e, com certeza, se eu falar asneira, meu irmão, eu vou ser chamado a atenção por esse conselho. Se eu começar a difundir coisas, eu vou ser chamado a atenção. Vem cá, deixa eu conferir essa tua doutrina. Entendeu aqui? Não temos mais quem faça isso. E aqui entra, então, esse fundamento. Nós estamos deixando que líderes representem o evangelho e a igreja. Pastores titulares. Deixa eu dizer uma coisa, quem está representando a tua casa como líder? Quem é o líder que você colocou? Ele tem fundamento da Bíblia? Eu tenho ficado escandalizado com algumas coisas. Muito escandalizado. Às vezes eu acompanho rede social de alguns líderes, eu estou dizendo da minha casa local, eu estou dizendo da igreja local. Às vezes eu fico espantado de conteúdos nada a ver que está saindo. E eu tenho falado com a Lulu, eu vou chegar e eu vou cortar mesmo, porque essas pessoas representam uma imagem do evangelho, não é nem da igreja. Brado dos leões é do corpo de Cristo, porque quando falamos que essa pessoa é pastor, as pessoas pensam em uma pessoa madura. Aí você vai para uma rede social de uma pessoa dessa, é só coisa nada a ver. Você vai para o tipo de relacionamento dessas pessoas, nada a ver. Então, eu aprendi que precisamos, com toda veracidade, fazer uma conferência de quem está nos púlpitos. Eu não vou dizer, irmãos, eu estou dizendo agora como pastor de uma igreja. De quem está no púlpito, a gente não pode, eu não tenho autoridade. Não é que eu não posso, mas eu não tenho influência para organizar a igreja do Brasil, mas eu tenho sobre a minha igreja local. Nós precisamos ver quem são os líderes que você colocou. Dá para pensar nisso? Quantos adúlteros, profanos, promíscuos, idólatras, que não honram o Senhor e estão dentro dos púlpitos pregando e você deixa. Então nós somos coniventes. A gente precisa ver, porque nós temos permitido que esses líderes fossem colocados dentro do púlpito e nós não estamos fazendo nada. Ah, não, mas eles vão consertar. Sim, conserte-se lá fora. Conserte-se fora do altar. Porque senão, querido, a gente vai representar uma igreja, a gente está representando. Está me dando um santo temor do altar de novo. Porque por muito tempo a gente vai sendo maleável, a gente vai sendo maleável. E daqui a pouco eu vou dizer de uma forma muito clara, durante uma etapa do nosso ministério pessoal, eu estou expondo os meus pecados, os nossos pecados da casa, né? As pessoas falavam isso aqui, naquela igreja lá,
A igreja tem uns nó cego. Aí aquela igreja lá, você viu o que o fulano disse? Você viu o que o fulano faz? Naquela igreja não piso, não. Porque ali só tem fofoqueiro. Foi difícil a gente quebrar essa reputação de alguns líderes que mancharam. Mas quem avalizou? Fui eu. Eu avalizei. Eu avalizei como? Ungindo, deixando ser líder. Então nós precisamos, meu irmão, nós precisamos mudar essa situação. Amém? Nós precisamos ver quem está representando o Evangelho. Pessoas têm que ser pessoas maduras. Tem que ser pessoas maduras que foram testadas no Evangelho. Eu não estou dizendo que tem que ser pessoas ultra, super, mega power. Não, mas tem que ter dom, mas tem que ter caráter. Veja quando o apóstolo Paulo, ele disse, quando o apóstolo Paulo fala, levante pastores, ele diz que tenha dom de pregar, que fale em línguas, que tenha sabedoria. Ele fala que seja marido de uma só mulher, que tenha caráter, que seja respeitoso, que seja pessoa não dada ao vinho, que seja uma pessoa sóbrio, que trate bem a sua família. Você entende os requisitos aqui para levantar um líder? Que seja pessoa de caráter. Então nós precisamos de novo, querido. Me desculpa estar falando, mas eu vou falar. Porque nós estamos construindo esse tipo de fortaleza nos dias de hoje. E a gente está vendo a igreja sendo denegrida de uma maneira violenta. Próximo passo. Próximo fundamento e último. Pelos líderes que enviam para a guerra e não vão junto. Por muitas vezes nós enviarmos e não estarmos juntos. Nós temos duas situações, é lógico. Pessoas que são enviadas e nesse envio vai andar sozinho. Não anda junto com o líder. Muitas vezes eu trato isso, irmãos. Sabe qual que é a coisa mais terrível? É líderes que infelizmente estão no espírito de orfandade, que não conseguem andar junto com os pais. Já tratei diversas vezes isso. O grande problema é líderes, pastores, que andam no espírito de orfandade. Então ele tem intimidade com todo mundo, mas nunca com a sua paternidade. Ele não consegue ser amigo. Ele não consegue conviver, ele sempre está fugindo. Então, às vezes, quando a gente fala de uma cobertura apostólica, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de alguém distante. Cobertura apostólica é isso, um apóstolo que está cuidando de igrejas. Então, uma cobertura apostólica é diferente de uma cobertura pastoral, que está ali dentro da igreja, que está ali junto. Então, a cobertura apostólica geralmente está distante, está longe. E o que eu mais vejo, às vezes, é líderes, né, que vêm de longe, aí chega na cidade e vai só conversar com os irmãos, ou só conversa com os irmãos, e não consegue ter um ciclo de amizade com a paternidade. Mas também tem aquelas paternidades que envia, e pronto, se vira aí, vai para a guerra, Jesus te guarde e te proteja, fica com Deus, né? E solta na banguela. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pastores que enviam as ovelhas e não dá suporte também. Amém? Que também é a base do fundamento. Quantos missionários a gente vê, às vezes, sofrendo porque a igreja local não sustenta, a igreja local não sustenta emocionalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente. Então, a gente precisa trazer essa fonte de apoio.
que essa também é uma base dos fundamentos da religião. Eu posso falar o último? Vou falar o último só. Ultimozinho. Ultimozinho. Vamos lá. Esse daqui eu vibro, né? Quando nós começamos na igreja a trazer as comemorações de Roma, deixa eu colocar as duas mãos, já vai virar figurinha. Mas, irmãos, quando nós, como líderes, colocamos as datas impostas por Roma, que é o falso brilho, a falsa glória, dentro da igreja. Vamos fazer a cantata de Natal. Vamos fazer não sei o que do dia não sei das quantas, o dia daquilo outro, a festa do São João Gospel, a festa do Rodeio Gospel, do Rave Gospel. Ou seja, quando nós começamos a fazer essas datas e impor isso dentro do ciclo da igreja, meu irmão, e esquecemos que isso são coisas geradas em Roma e não em Jerusalém, coisas que foram colocadas. Como eu vejo, desculpa dizer isso, mas como eu vejo a igreja fundada nos princípios de Roma, mas as festas bíblicas que estão na Bíblia, que a Bíblia diz assim, essas são as minhas festas, não são dos judeus, são de Deus, dado àqueles que confiam, essas são as minhas festas, essas daí não pode, que as daí é do Antigo Testamento. Mas o Carnaval Gospel, o São João Gospel, o Rodeio Gospel, a Rave Gospel, o Boteco Gospel, a Boate Gospel, o Natal Gospel, a Páscoa Gospel, esses tudo pode. E são datas colocadas. Irmãos, a gente vai ter que rever alguns fundamentos. Bem, a gente vai ter que tirar dia dos pais, dia das mães, dia do avô, dia das crianças gospel. E, por coincidência, no dia das crianças gospel, que é junto com o dia de Cosme, Damião e Aparecida, né? É umas coisas que a gente não para pensar. E nós estamos colocando isso e simplesmente aderindo dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque é cultura. Para pensar, queridos. Por que fazemos isso? Se você que é pastor, eu pergunto, qual o fundamento? Por que você faz isso? Porque todo mundo fez, a gente aprendeu assim desde o início. A gente nunca parou para pensar, mas de onde aconteceu isso? De onde parou? Onde nasceu esse negócio? Em que coração nasceu esse negócio? A gente não sabe explicar. A gente só faz porque a gente aprendeu assim. Amém? Ah, Jesus. Vamos lá? É, vamos renunciar? Diga assim comigo, Pai, eu quero te pedir perdão hoje. Quero te pedir perdão por todos os desvios e vacilos, por levar uma igreja associada aos princípios do mundo, por não observarmos a tua palavra. Te pedimos perdão, Senhor, pelos fundamentos do Egito, de Roma, dentro da Grécia, dentro das igrejas. Quero te pedir perdão, Senhor, por andar nesses fundamentos, pelo tradicionalismo, quando a palavra de Deus tem menos valor do que as tradições da igreja. Quando a vontade do meu ministério ser visto foi maior do que a obediência da tua palavra. Quando eu tive os meus fundamentos das denominações, nas doutrinas dos homens, nas normas, nas leis, me associando ao espírito que fez a construção do bezerro de ouro. Perdão, Senhor, pela obra
do negociar a obra da cruz. Eu te peço perdão, Senhor, por fazer aliança nas denominações e andar na obra da carne. Por viver em igrejas que não têm autoridade da revelação de Cristo. Por deixar que a semente do evangelho fosse contaminada. E por ser fundamentado na capacidade teológica humana e na sabedoria humana. Por permitir que líderes despreparados fossem colocados sobre a liderança da igreja. Por não deixar que a vida de Deus entrasse. Por deixar que essas pessoas sem Deus e sem a vida de Deus, pessoas não idôneas, pessoas que esgotavam o povo, pessoas que difundiram os pensamentos fantasiosos vindo do seu coração, que arregimentaram os escravos para construir esses sonhos miraculosos. Pelos líderes, meu Pai, que não estão juntos, que não estão nos campos, que não estão junto com as ovelhas. E eu peço perdão, Senhor, por deixarmos que Roma, com as suas festas, entrasse dentro da igreja. Nos perdoa, Senhor. Quebra toda a base da religião. Quebra, Senhor, toda a base da religião, da minha vida. Em nome de Jesus. Renuncio, Beelzebul. Renuncio, Beelzebul. E eu peço, Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração, entre. Eu te peço perdão por ter colocado o Senhor para fora. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos, pela igreja do Brasil. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos como igreja. Temos visto, Senhor, que a sujeira que está no nosso meio está sendo revelada, está sendo exposta ao mundo. Ah, Senhor, que vergonha. Que vergonha, meu Senhor. Estamos dando mau testemunho do teu nome. Como líderes, Senhor, como líderes e sendo uma só igreja. Nós, como igreja, Senhor, do último século, da igreja, meu Pai, do século 21, pedimos perdão para o Senhor por denegrir e difamar o seu nome. Nós nos arrependemos pelo pecado institucional, Senhor. Porque se os meus irmãos pecam, também o pecado é meu. Ah, Pai, perdoa-nos, Senhor. Levantamos esse clamor como Daniel, dizendo, Senhor, nosso povo, e o pecado do nosso povo é nosso também. Perdoa-nos, Pai. Sara, Senhor, levanta os líderes idôneos, homens e mulheres idôneos, que amam a verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Eterno abençoe. Até amanhã.